Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus. Família eterna, sempre ativo em busca de conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre um fariseu e um publicano. Quando Jesus viajava pela Judéia, pela Pérea, não é? Que eram territórios vizinhos a Jerusalém, Jesus sempre com frequência ele se deparava com os soberbos, né? Que eram os fariseus nesse caso. Então, essas pessoas se separavam de muitas coisas comuns da vida, com pretensões de ser mais santos do que os outros. E isso não mudou, não é? Não mudou em nada. Então o que que acontece, querido? Mas na sua a pretensa santidade, entre aspas, não é? Que eles tinham ali, eles estavam cegos à sua única esperança para o céu, não é? O Messias, no caso, que era Jesus, o Filho de Deus, que tinha vindo para mostrar-lhes o caminho para a sua casa, certo dia Jesus contou um episódio, né, de um fariseu que pensava ser santo e também a história de um publicano, não é, que não tinha o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento. Mas você precisa entender quem eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Joséfo, no seu livro, esse Joséfo é um grande historiador, não é, judeu. Ele sabia que existiam três grupos, né, judeus, que eram fariseus, saduceus e os essênios, não é? Então o que que acontece? Em mil não, lá em 145 anos antes de Cristo, né? Sendo o ramo legalista do judaísmo, né, os fariseus se separavam dos que negligenciavam, né, a lei. Eles eram dessa forma. E a sua piedade os fazia propensos, né? Eles achavam que eram os caras, né? Então, Jesus ali condenou o fanatismo desse povo, aquele falso moralismo e a sua hipocrisia, e não as suas crenças básicas. É preciso que você entenda isso. Os coletores de impostos, né, que você vê ali na Bíblia, na passagem de Lucas 18, 9 até o 14, né, havia dois tipos de publicanos, que eram os coletores de impostos, ou coletores de impostos, né? Você pode falar colhedores ou coletores, não é, de impostos nos tempos de Jesus. Primeiro, o coletor de imposto, que arrecadava impostos sobre a terra, a renda e também uma espécie de pedágio. E existia também os coletores, né, alfandegários, aqueles que viviam nas alfândegas. Qual era a função desses caras? Esses caras, eles arrecadavam ali aqueles impostos, que eram os coletores, né, alfandegários, mas odiados, que arrecadavam impostos sobre tudo, desde pontes até alimento. Aí nós entramos também na questão do jejum, na questão do dízimo. Jejuar, não é, significava não comer e às vezes também não beber, desde o nascer do sol até o crepúsculo do sol. Então os judeus, eles deviam jejuar no dia da expiação, no caso, né? E em tempos de crises também. Um documento do século II, chamado Didaquê, ou Didaché, né, observa que enquanto os judeus jejuavam na segunda-feira e na quinta, os cristãos jejuavam na quarta-feira e na sexta. Então o dízimo e a contribuição de uma décima parte da renda de uma pessoa, os egípcios davam ainda mais aos seus faraós, enquanto os judeus, né, era 10%, a décima parte, os egípcios, né, eles davam muito mais do que isso.
Agora é interessante você notar também uma coisa. Os saduceus. Qual eram as características dos saduceus? Os saduceus eram judeus de classe rica e dominante, não é? E estavam ligados ao sumo sacerdote. O nome saduceu pode estar relacionado com o nome Zadok, que era um antigo sumo sacerdote. De modo geral, eles absorveram muito do modo de pensar grego, acreditavam que o mundo era um bom lugar para viver e não acreditavam em ressurreição, juízo ou vida após a morte. Em vez de ressurreição física, eles acreditavam na imortalidade da alma. E acreditavam até que as escrituras, né, consistiam unicamente dos 5 livros de Moisés, no caso o Torá, né, o Torá, e jejuavam qualquer crença em anjo ou espírito. Quer dizer, rejeitavam, não, rejeitavam qualquer crença, né, em anjos ou espírito, né? Então você observa, querido, que nós, como cristãos de hoje, quando a gente tem conhecimento sobre a historicidade das coisas, a gente começa a fazer uma coisa, a gente começa a perceber que tudo faz sentido, não é? Então, por exemplo, esses saduceus, né? Nos tempos de Jesus, os saduceus eles formavam a maioria no Sinédrio. O Sinédrio era constituído ali de quantas pessoas mesmo? 70 e mais um, né? Porque nunca pode ser um número par, tem que ser sempre um número ímpar, né? Todos os governos é assim, né? Então os ministros, né? O Senado, o deputado estadual, deputado federal sempre é número ímpar, né? Então nos tempos de Jesus, esses caras, né, os saduceus, eles formavam a maioria do sinédrio, como tem hoje, né? As pessoas chamam esquerda, direita, e a direita tem maioria, a esquerda tem maioria, essas coisas. Então, o que era, nesse caso, o sinédrio, Shinedrin, né, no hebraico, era chamado o que? Era o tribunal dos judeus, né? Eles argumentavam de modo veemente com os fariseus sobre a questão da ressurreição. E os fariseus? Quem eram os fariseus? Os fariseus, esse nome fariseu, você deve pesquisar, também aprender que o nome fariseu significa os que se separam, né? Esse é o termo para o significado do nome fariseu, os que se separam. Nos tempos de Jesus havia aproximadamente 6.000 fariseus, né? Eles desejavam ser puros, desejavam ser homens não contaminados cerimonialmente e até acreditavam que a lei judaica fazia uma divisão muito clara entre limpos e imundos. Imundo significava o que desobedecia à lei. Dá para você entender por que muitas vezes você encontra na Bíblia a palavra imundo? Imundo era considerado, não era aqueles que não eram crentes, como dizem hoje. Imundo não era aqueles, não é, que hoje são considerados que não frequentam um templo. Imundo na Bíblia eram aqueles que desobedeciam à lei. No caso, para quem obedecia à lei. Então, se imundo eram os que desobedeciam, e os que obedeciam eram o quê? Era cristão? Era crente? Era pentecostal? Era o quê? Raciocina aí você, né? Então, como eram tão ansiosos para obedecer à lei, com frequência eles tinham que criar novas regras que definissem mais precisamente a lei de Moisés, ou para que a aplicassem às situações de sua época. No entanto, porém, observe isso aqui, queridos.
No entanto, porém, os judeus comuns não estavam interessados em interpretações detalhadas da lei e não seguiam sequer o que diziam os fariseus. Havia muita amargura entre os dois grupos, não é? Esses dois grupos chamados saduceu e fariseu. Então o que acontece? De um modo geral, os fariseus, eles acreditavam em todas as doutrinas históricas da sua fé, a ressurreição dos mortos, o juízo final e a importância de levar uma vida moral e a eleição de Israel. Essa era as bases fundamentais que os fariseus sustentavam. Não se esqueça que fariseu também era judeu, tá? Fariseu era só uma, vamos dizer, uma seita ou uma instituição, né, que eles seguiam. Então, essa era as doutrinas básicas históricas da fé deles: a ressurreição dos mortos, o juízo final, a importância de levar uma vida moral e a eleição de Israel. Agora, uma coisa chama a atenção, que mesmo os fariseus, eles acreditavam no juízo final. Não como muitos acreditam hoje. O juízo final para eles era o juízo contra Israel do ano 70. Tanto que o próprio Jesus explicou de maneira bem clara, bem clean, não é? Ali em Mateus capítulo 23, não é? Se você pegar o versículo 33 até o versículo 37, você vai observar que quando Jesus usava verbo indicativo, era para mostrar. Talvez você não saiba a diferença entre este e esse, isto e isso. Então, toda vez que você vai encontrar na Bíblia, Jesus falou, e este evangelho do reino. Ele estava falando daquele evangelho que ele e os discípulos pregaram. Se ele falasse, e esse é ele estava falando que aí sim, aí poderia ser o evangelho, ele seria estendido até não sei lá das quantas. Mas e este é um verbo indicativo que era aquele evangelho do reino, tá bom? Por isso que existem coisas que são atemporal e coisas que são temporal, tá bom? Então, para você entender um pouco sobre essa questão, é bom você também estudar um pouco a história para você compreender e entender do jeito que tem que ser entendido. Então aí está, irmãos, a descrição um pouco sobre o fariseu e o publicano, ou seja, o fariseu e o saduceu. Deus que te abençoe e continuamos. Olha, se você pode e quer ajudar o canal, está na descrição do vídeo a maneira que você tem para nos ajudar, tá bom? Deus abençoe e fique em paz. Amém.